Olá, eu sou Lívia do programa Perca o Medo de Dirigir. Quero dar as boas-vindas a você que está assistindo essa palestra, te dar também os parabéns, dizer que você é uma vitoriosa, você vai realmente poder realizar o seu sonho de dirigir neste ano, porque você é capaz, eu sou a pessoa que mais acredita em você e nós vamos juntas trilhar esse caminho, desvendar esses mitos, derrubar esses fantasmas que estão te impedindo, te atrapalhando de realizar esse sonho de dirigir. Queria me apresentar um pouco, falar para vocês de qual é a minha história, como eu cheguei até aqui. Então, eu sou personal driver já desde 2009, ajudo pessoas, condutores habilitados a perderem o medo de dirigir. Praticamente aprendi sozinha a dirigir, vendo meu pai dirigindo, via ele fazendo e ia treinar no carro parado, que é uma das técnicas que eu ensino no meu curso, no curso que eu estou preparando e que em breve vai estar aí disponível para vocês. E sempre gostei de dirigir, amo dirigir. Dirigir dá uma sensação maravilhosa de liberdade, com responsabilidade, com certeza, quanto mais liberdade, mais responsabilidade. É uma sensação de autonomia e isso é o que realmente atrai as pessoas para dirigir, nos encanta. Eu tenho 3 filhos maravilhosos que eu amo e que são também a razão de eu procurar também ser uma pessoa melhor a cada dia. E já dei aulas em autoescolas, como aulas presenciais como instrutora, também já dei aula de legislação e mecânica básica, entendo um pouco dessa parte de mecânica básica, gosto muito de saber como as coisas funcionam e foquei todo o meu trabalho desde 2009 para ajudar pessoas que têm medo de dirigir a superarem esse medo e realizarem os seus sonhos. Por isso, o tema da minha palestra é por que as mulheres têm mais medo de dirigir do que os homens? E se você chegou até aqui, com certeza você já é uma vencedora, você já está trabalhando para superar os seus limites, para aumentar os seus limites e, com certeza, com um pouquinho de ajuda você vai então atingir o seu objetivo. Espero que a gente consiga fazer isso até o final da palestra. Depois também vou deixar os meus contatos, se vocês se interessarem em se aprofundar mais, em conhecer mais sobre o meu trabalho, sobre os métodos que eu tenho para te ajudar, também, por favor, fiquem à vontade. Bom, quero começar dizendo que o grande problema é que as pessoas não consideram o medo. As mulheres, em geral, têm mais medo, até por conta da própria emotividade, mas o fato das pessoas acharem que o medo é uma besteira, o medo é uma bobagem, o medo, elas não respeitam e por isso não acolhem esse medo, e aí a pessoa fica mais perdida ainda, porque ela sente o medo, embora o medo seja uma grande ilusão, a gente sabe disso e vai provar isso, mas ela é uma ilusão real, que a gente cria na nossa fantasia para a nossa realidade, e ele existe, e o que tem dado muito certo no meu trabalho é o acolhimento e a superação desse medo. E eu quero dizer de alguns lugares de onde esse medo vem. O primeiro deles, vocês vão concordar comigo, ele vem do fato de você não conhecer o carro. O grande problema, a grande dificuldade das mulheres é que o carro é um estranho para elas. Então, de onde será que isso vem? Eu pensando nisso, um dia entrei numa escola e estava vendo a salinha de brincar das crianças e é bastante visível isso. Salta aos olhos que os meninos, eles têm uma intimidade muito maior com o carro, porque quando eles nascem, simplesmente o carrinho, o brinquedo que eles ganham em primeiro lugar é um carrinho. Então, daí já começa essa história de amor
entre os homens e o carro, coisa que não acontece com nós mulheres. Nós ganhamos bonequinhas, nós ganhamos fogõezinhos, nós ganhamos vassourinhas, tudo para brincar de casinha. Nada para brincar de carrinho, é muito raro. Pode até acontecer, aconteceu comigo, pode acontecer com outra pessoa, mas é muito raro que isso aconteça, que a pessoa que já se interesse, que uma mulher se interesse por carro desde a infância, porque a nossa sociedade tem um paradigma de que menino brinca com carrinho e menina brinca de boneca. Isso cria uma predisposição de ambas as partes a seguirem esse caminho, porque a gente não quer ser diferente da sociedade, a gente quer estar no padrão para se sentir aceita, acolhida, igual, não é verdade? Então, quebrar esses padrões muitas vezes tem um preço e a gente muitas vezes não está preparada para pagar esse preço. Então, veja bem, o menino ganha um carrinho, o carrinho acompanha ele a vida inteira. Ele é um objeto totalmente conhecido para ele, um objeto amigável, que ele conhece, ele sabe brincar, ele sabe o que fazer com o carro, ele conhece o barulho do carro, esse barulho que as mulheres têm medo. Quando eu peço para acelerar o carro, elas têm medo do acelerador, eles totalmente acostumados. Então, a fazer curvas, a manobrar o carro, tudo isso já faz parte do universo deles, coisa que a gente não tem. A gente tem, quando decide dirigir, você encontra um ambiente, um universo totalmente hostil, que você não está habituada a conviver e que muitas vezes também não facilita a sua vida. Hoje em dia, por exemplo, um dos grandes problemas que a gente tem é um mau treinamento, um mau ensino nos ditos centros de formação de condutores. Imagina, até uma ironia dizer que é um centro de formação de condutores, porque não forma nada, não está formando ninguém. Muito pelo contrário, eles estabeleceram uma filosofia de que você vai ser treinado somente para passar no exame, como se a habilitação fosse um fim em si mesma. E não é. A habilitação é o começo. Você se habilitou para estar no trânsito, se habilitou para ser um motorista, se habilitou para dirigir, você conquistou essa posição. Então, na verdade, é um absurdo totalmente contraditório e é um dos primeiros empecilhos, primeiros obstáculos que a mulher encontra quando decide dirigir. E ela decide dirigir, em geral, porque ela se casou, ela teve filhos e ela trabalha, às vezes 2, 3 jornadas de trabalho, de tempo, aí, fazendo diversas coisas, sendo dona de casa, cuidando dos filhos e trabalhando, e aí o tempo dela começa a ficar muito curto, e aí ela gostaria de sair com os filhos para passear e pegar 2, 3 filhos e sacolas e tal, e para sair, para pegar ônibus, e aí começa a chover, e aí tem guarda-chuva, enfim. Essa maratona que a maioria de vocês conhece muito bem, até mais do que eu, porque eu sempre dirigi. Então, muitas vezes eu não passei por essas coisas, mas por que eu conheço tão bem o problema? Porque eu trabalho há 7 anos, mais de 7 anos, com pessoas que vivem essa realidade e eu conheço bem quais são as dores que vocês passam. Então, a pessoa decide dirigir, muitas vezes já com 25, 30, 40, 50 anos até, como tem muitas pessoas que eu conheço que decidiram tirar a habilitação bem tardiamente. E além dela já não ter essa intimidade com o carro, ela já tem a dificuldade, um medo que é crescente, é inerente à idade também. Quando a gente tem 18 anos, a gente não tem medo de nada, a gente é totalmente destemido. Eu me lembro, com 18 anos, o amanhã não existia, a gente não pensa no que pode acontecer, a gente quer viver, a gente quer ser feliz, a gente quer, né, pegar o carro e sair.
Quando você está com 40, 50 anos, já tem filho, já tem uma vida, você já... Caramba, e se, será que eu consigo? Né? E já te convenceram de que você não é capaz. Aí começam vários problemas, inclusive a questão de te convencer de que você é incapaz é o segundo obstáculo que a pessoa encontra, que é a falta de apoio e às vezes até ela é podada na própria família pelo cônjuge, ela é convencida de que ela não é capaz, de que ela é burra, como já chamaram muitas vezes meus alunas de burra. A pessoa não, você nunca vai dirigir, você não é capaz, você não entende nada, você não está vendo, coisa tão simples, como é que você tira a habilitação e não sabe dirigir? Que você não foi na autoescola, não tirou a habilitação, como é que você não dirige? Então, essas coisas vão marcando profundamente a pessoa e ela vai acreditando nessas coisas. Ela vai se convencendo de que realmente ela não é capaz. Mas o problema é que dentro dela existe um sim muito maior do que esse não de fora. E aí gera um conflito muito grande, porque ela quer, ela se sente no direito, ela sabe que ela tem o direito de fazer isso, mas o ambiente é totalmente desfavorável. Então ela precisa empreender uma luta muito grande para conseguir realizar esse sonho. Você já imaginou? As minhas alunas, quando eu pergunto qual é a sua vontade, o que você se imagina fazendo? Imagino indo à praia com meus filhos, levando meus filhos para passear, indo ao mercado fazer compra. Gente, uma coisa tão básica, tão simples, que qualquer pessoa faz e ela se sente, é um sonho fazer isso. Mas ela aceitou por tanto tempo o fato de não ser capaz, de não poder fazer, que ela começa a acreditar. Não é uma luta individual, na verdade. Nós temos uma luta de classe, uma luta de identidade. Há muitos e muitos anos nós estamos lutando para conseguir o nosso espaço. Não é de agora. Nós estamos no ano de 2016, século 21. Ainda existe muita coisa para a gente conquistar. Eu estava vendo uma reportagem essa semana no Facebook de uma artista, ela é grafiteira de rua, internacional, já está fazendo trabalhos internacionais, e dizendo que a gente ainda está presa aos pensamentos machistas que regem a sociedade. E já foi bem pior, a gente sabe disso. A gente não podia votar, não podia escolher os governantes, a gente não podia escolher nem o marido, que dirá a roupa que ia vestir, se dirigir, sempre foi uma coisa, uma atividade masculina. E nós tivemos que lutar, e muitas pessoas estão lutando, muitas mulheres estão lutando, muitas mulheres já conseguiram grandes vitórias e algumas vêm vindo atrás. Eu me sinto um modelo para muitas mulheres, porque eu dirigi minha vida toda. Eu nunca tive medo de dirigir, nunca experimentei essa sensação. Sempre fui muito livre, sempre busquei ser feliz e realizar os meus sonhos. Então eu sei que para as minhas alunas, e talvez para você que está me assistindo, eu seja o modelo, né, de mulher nesse sentido, de ser livre e de pegar o carro e sair. Eu sempre digo, acho que não tem uma imagem melhor que defina o carro de que você dizer, vou ali e pegar a chave do carro e ir na hora que você quer, aonde você quer. Eu acho que é o ápice da realização, da liberdade e, inclusive, um direito garantido pela nossa Constituição. Então, a gente precisa vencer muitos obstáculos. As mulheres, em geral, têm que lutar muito para conseguir isso. Às vezes, é tão grande esse obstáculo que elas chegam a duvidar de que são capazes de dirigir e realmente acreditam até, chegam a acreditar até que não nasceram para dirigir, como se tivesse que ter um dom especial, como se dirigir fosse alguma coisa
que demandasse inteligência, ou capacidade, ou uma habilidade especial. Na verdade, é uma atividade muito simples, como vocês vão ver depois que vocês estiverem dirigindo. Uma das mais simples, inclusive, como eu disse. Por exemplo, se você é mãe, eu tenho certeza que foi muito mais difícil para você, como eu, né? Como eu sou mãe. A gente não vem com manual, o carro até vem, né? O filho não vem. E é muito mais difícil para a gente saber como lidar, saber como se comportar diante de milhares de situações que a gente enfrenta na vida, do que dirigir. Porque dirigir, embora as pessoas pensem, eu não consigo dirigir porque tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, isso não é verdade. Até outra coisa que prova que é muito simples é que é uma coisa totalmente motora, totalmente mecânica. Como qualquer coisa que a gente tem que aprender na vida, a andar, a falar, escrever, fazer arroz, qualquer coisa que você aprende, andar de bicicleta, você aprende e não esquece nunca mais. O seu corpo aprende e chega uma hora que é o seu corpo que começa a dirigir. Eu costumo dizer que eu já nem mando mais nos meus pés, eu olho para eles e parece que eles têm vida própria. As minhas mãos, eu não penso mais para fazer. É uma coisa que já automatizou dentro de mim. E isso, eu não sou diferente de ninguém, é uma coisa que a gente consegue com prática, com treinamento, como qualquer outra habilidade. Você acha que foi mais fácil para você andar do que dirigir? Eu tenho certeza que andar é uma das coisas mais difíceis que a gente consegue fazer. Falar também é outra coisa muito difícil. E a gente conseguiu. E hoje a gente não pensa para falar, não pensa para andar, não pensa para escrever, a gente faz tudo mecanicamente. E também, podem acreditar em mim, dirigir é exatamente igual. O problema está aqui, ó. O problema está no que você ouve e no que você acredita quando se trata de dirigir. Para tudo existe um método, para tudo existe uma técnica e falta só uma coisa que eu sempre digo que você tem que ter, é decisão. Você tem que decidir, esse é o ano que eu vou dirigir, como muitas pessoas, muitas alunas minhas já disseram. Esse congresso está acontecendo no começo do ano, que é onde a gente geralmente estabelece as nossas metas. E se você colocar como meta dirigir neste ano, eu tenho certeza que o seu cérebro, a gente tem essa capacidade, essa habilidade, ele vai te direcionar, ele vai te ajudar a encontrar os caminhos, as formas, as pessoas, enfim, tudo que você precisa para conseguir realizar esse sonho. É uma habilidade que o cérebro tem. Quando você foca, ele começa a buscar coisas que te ajudem a realizar esse objetivo que você tem. E a prova disso é que, por exemplo, quando você fica grávida, você começa a ver todas as mulheres grávidas. Ou você escolhe um carro, compra um carro, você começa a ver que todo mundo tem esse carro, ou um celular e etc. Essa é uma habilidade do cérebro. E dirigir é uma coisa totalmente mecânica, o seu cérebro também vai aprender, só vai levar um pouquinho mais de tempo, porque, como eu disse, você não está habituada com o carro. Você não conhece, ele é um objeto estranho para você. Então, nós vamos também aprender a estabelecer esse contato, a estabelecer essa intimidade. Como fazer isso? Eu vou te ajudar a fazer isso também ainda nessa palestra, ok? Outra coisa muito importante que eu costumo ressaltar, e eu falo muito disso com as minhas alunas, eu não sei se vocês já pensaram que isso é um grande problema, é o perfeccionismo. Talvez mais grave, pior, maior, um problema maior do que esses outros dois que eu citei anteriormente. Eu não sei de onde vem, eu confesso que eu estou pesquisando, que eu preciso descobrir de onde vem esse perfeccionismo tão acirrado que eu encontro nas minhas alunas. Como que uma pessoa que está aprendendo a dirigir, seja na autoescola, seja depois que ela vai fazer aula com um profissional, como que ela não pode errar? Eu tenho vergonha de errar, eu tenho vergonha de não saber. E se eu
se eu deixo o carro morrer num semáforo, as pessoas vão começar a buzinar e vão me xingar e eu vou morrer de vergonha porque eu não sei. Eu, sinceramente, não consigo entender esse comportamento. Eu acho totalmente absurdo e ininteligível, porque eu entendo que o erro é o caminho do acerto. E não dá para a gente não errar se você está aprendendo, se você não sabe fazer. Na verdade, se você não sabe fazer, você vai ter que aprender. O erro, na verdade, é o quê? É uma maneira ainda não adequada, você ainda não descobriu, ou o seu cérebro não se trabalhou o suficiente para que você execute aquela coisa de forma adequada. É só isso. Então, conforme você vai tentando e tentando e tentando, vai chegar uma hora em que o seu cérebro vai entender, vai aprender a fazer, e aí vem o acerto. Então, o perfeccionismo é um dos piores castigos que as mulheres se impõem. Porque muitas deixam até de tentar fazer, de tentar aprender, já com medo de errar, já não se permitindo trilhar esse caminho. Eu espero que, se você que está me ouvindo agora está se identificando com isso que eu estou dizendo, que você, por favor, seja gentil com você. Você, por favor, preste atenção nesse sentimento, reflita sobre ele e veja o quanto é absurda essa prisão, essa carga que você se impõe. Muitas alunas minhas dizem que isso vem de cobrança, né? Assim, foram muito cobradas, as mulheres são muito cobradas, então tem que ser perfeita, não pode errar. Mas é hora de dar um basta nisso. É impossível você continuar vivendo feliz debaixo de um jugo desse. Por favor, reflita. Por favor, se liberte disso. Você já viu algum homem dizendo assim: não sei se eu vou dirigir porque eu tenho vergonha de alguém buzinar atrás de mim? Você já viu algum homem falando isso? Não falam. Recentemente eu estava conversando com o marido de uma aluna minha e foi o que ele falou de boca cheia: eu não tenho vergonha de errar. Nós homens não temos vergonha de errar. Que é exatamente o contrário das mulheres. Morrem de vergonha de errar. Eu não posso errar. Então, eu ensino uma coisa também num outro vídeo, perfeccionismo versus aperfeiçoamento, que o não poder errar, ele te dá uma mensagem na verdade, de orgulho. É como se você estivesse se colocando acima da condição humana. Porque, até onde eu sei, errar é humano. Então, se você não se permite errar, é porque você não é humana. Veja bem, coisas muito simples, raciocínios muito simples. Então, você está sendo orgulhosa, porque você não quer aprender, você não se coloca na posição de aprendiz. Eu não estou te julgando, também nem te condenando, veja bem. Eu estou só querendo que você reflita sobre isso. Porque eu tenho certeza que isso é uma das grandes prisões, um dos grandes castigos, uma das grandes limitações que você se impõe para começar a dirigir. Imagine se você não tivesse nada disso. Você simplesmente dissesse: esse ano eu vou dirigir, eu vou comprar um carro e acabou a história. E vou pegar meu carro e vou dirigir. E vou aprender a fazer isso, como todo mundo aprende. Embora dirigir seja uma coisa bem interessante, é como se a gente mudasse de status. Ser motorista hoje ainda é na sociedade motivo de status. Eu até tenho uma brincadeira mental que eu digo assim: você pode, quando você aprender a dirigir, você vai no seu Facebook e muda de seu status de passageiro para motorista. Mude o status. É uma brincadeira mental que eu gosto de fazer. Então, é uma coisa que realmente
as pessoas se sentem empoderadas para fazer isso, né? Tem uma certa magia, uma certa... como se fosse um milagre, né, acontecer, você começar a dirigir. Mas o fato é de que é um aprendizado, simplesmente. E existe uma diferença muito grande que eu coloco para minhas alunas e coloco nesse vídeo também, que é você se concentrar em acertar e não em não errar. É muito diferente. Quando você se concentra em acertar, você está se concentrando no momento presente, no agora. E você pensa naquilo que você precisa fazer, que é o correto, que faz parte do seu aprendizado. Olha que diferença de não poder errar. Quando você pensa, eu não posso errar, você está pensando nos outros, no que os outros vão pensar, no que os outros vão dizer, no julgamento dos outros. Aí eu faço uma brincadeira com as minhas alunas quando isso acontece. Eu pergunto assim, o fulano de trás vai pagar suas contas? É ele que está pagando o seu carro? Foi ele que pagou a sua habilitação? O que ele tem a ver com isso? Se você errou ou se não errou? Ah, mas a gente não pode errar no trânsito. Quem disse que não pode errar no trânsito? Claro que pode. Tanto é que pode que todo mundo erra. De um jeito ou de outro, todo mundo erra. Não existe perfeição. A gente chega a um certo nível de automatização, eu diria. Mas perfeição, nem de longe. Quanta gente faz coisa errada no trânsito, a gente está acostumado a ver diariamente muitas coisas erradas acontecerem. Pessoas que desrespeitam a lei de todas as maneiras, pessoas que não respeitam a individualidade, o espaço dos outros, o egoísmo que impera no nosso trânsito, na nossa sociedade. Cada um só pensa em si mesmo e sai fazendo absurdos. Pessoas que bebem e dirigem, pessoas que usam o celular dirigindo, por mais campanha, por mais que se fale a respeito disso, elas ainda insistem em continuar fazendo isso. Enfim, erros de todos os tipos. E estão aí dirigindo. Outra coisa que eu costumo dizer é que você pensa que quando está começando a dirigir, né, que só você erra, né, que todo mundo que tá na rua dirigindo sabe dirigir. Outro engano. Tem muita gente que dirige muito mal e dizem até para mim isso. Uma coisa interessante que acontece é que quando eu gosto muito de conversar com os maridos, sempre que eu tenho oportunidade eu converso com a família, com os maridos e tal, e eles sempre elogiam muito as mulheres depois que fazem o treinamento. Puxa, ela dirige muito bem, ela dirige melhor que fulano, que cicrano. Por quê? Porque eu passo essa visão para as minhas alunas. Eu passo essa consciência para as minhas alunas de que você divide um espaço. Trânsito é coletivo, trânsito é compartilhado. Você tem que dividir um espaço com as outras pessoas, você tem que pensar nas outras pessoas. Você não está dirigindo sozinho na rua. Assim como a gente vive, não vive sozinho, a gente vive em sociedade. Então, dirigir é a mesma coisa. E se a pessoa aprende a dirigir errado, ela vai fazer errado a vida inteira e vai achar que está certo. Então não pense que porque é só você que não sabe dirigir, que é só você que está errando. Você não sabe quantas pessoas estão começando a aprender também, que estão na rua. E tem mais uma coisa interessante no trânsito, que eu também sempre digo para minhas alunas. Por incrível que pareça, o trânsito é tão dinâmico que dificilmente você vai cruzar com as mesmas pessoas na rua que você cruzou hoje. Então, mesmo que a pessoa te xingue, mas se a pessoa buzinar e me xingar, não tem o menor problema, ela vai embora e você nunca mais vai encontrar com ela. E daí? Não tirou pedaço nenhum. Eu aconselho, inclusive, as minhas alunas a fecharem o vidro, a ligarem o rádio, porque eu converso com elas, eu gosto de fazer o treinamento conversando, para que a pessoa realmente vá se sentindo à vontade e até ouvindo música, que não atrapalha em nada. Você fecha o vidro, ouve sua musiquinha e deixa xingar. O problema não está em você, porque, de novo, você está aprendendo, é um direito seu. Na verdade, é um privilégio. Quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar? Que tem habilitação, comprou seu carro e está aprendendo a dirigir, treinando para dirigir.
E você vai perceber depois de um tempo, como eu falei, que é uma coisa totalmente mecânica e se torna automatizada depois de algum tempo. Eu diria que em um ano mais ou menos, o seu corpo começa a dirigir por você. É uma das coisas mais simples que a gente faz na vida. Pode acreditar em mim. Pode acreditar. Eu falo que a gente faz 5 coisas no carro. A gente acelera, freia, troca a marcha, faz curva e dá seta. Basicamente é isso que a gente faz. E você vai fazer tantas vezes que você não tem, mesmo que você queira, mesmo que você não queira, você vai acabar decorando essas coisas. É tudo muito automático. Você vai fazer 1.439.329 vezes a mesma coisa, não tem como você não decorar. Você vê que, como eu disse, é tudo uma questão de mente. E é hora de mudar. É hora de mudar. Se você está aqui assistindo essa palestra, é porque lá no fundo, aquele sim está lá gritando dentro de você. É hora de mudança. É hora de você conquistar o seu espaço. É hora de você fazer alguma coisa por você, de você pensar em você. É hora de se empoderar de todas as maneiras que o Congresso está te permitindo. E eu espero que seja o seu sonho dirigir. E eu quero te ajudar a fazer isso. Tá? Como eu disse, essa questão de empoderamento, ela é um pouco amedrontadora, né? Tanto para ambas as partes, tanto para quem está querendo empreender isso, ou seja, para você, minha amiga que está me assistindo, quanto, no caso, se você tiver um marido, como eu disse para os homens, é muito estranho, porque eles se sentem muito ameaçados com isso. É um status, realmente, dirigir. Dirigir é uma coisa que demonstra um certo poder. Então, você precisa ter uma decisão, acima de tudo. Eu coloco no meu e-book, depois vai poder baixar também gratuitamente, que a primeira coisa que você tem que fazer, qualquer coisa que você queira mudar, é priorizar. Tem que ser uma prioridade na sua vida. Você não pode dizer amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço, o mês que vem eu faço, o ano que vem eu faço, porque os dias vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando, e eu tenho alunos que têm 20 anos de carta e nunca dirigiram. Eu fico me perguntando, por que será que essa pessoa tirou a habilitação, se ela não tinha intenção de dirigir? Agora, tem umas que é muito interessante, eu acho muito legal isso. Ela tira a habilitação e ela renova de cada 5 anos ela renova a habilitação, nunca deixou de renovar. E elas falam com toda alegria, com todo prazer, minha carteira está renovada. Puxa, então se você renova a sua habilitação a cada 5 anos, mantém ela em ordem, é porque você realmente quer dirigir. Então vamos avaliar, vamos fazer uma reflexão sobre o que está te impedindo de fazer isso. Existe uma coisa que eu não sei se vocês conhecem, que chama procrastinação. Procrastinação é o ato de você não fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer, que vai te fazer melhor, que vai te ajudar, que vai fazer você crescer, enfim, vai melhorar a sua vida de alguma maneira. E nós, seres humanos, eu sempre escuto todo mundo falar isso, todos os grandes palestrantes, pessoas de sucesso, todos eles dizem isso. De uma maneira ou de outra, todos nós procrastinamos. Então, provavelmente, essa seja uma grande procrastinação na sua vida. Por isso que eu digo que precisa de uma quantidade de decisão, de força de vontade, de priorizar para que venha acontecer. Você realmente... Eu tive uma aluna muito legal, eu gosto muito dessas histórias. Ela disse, na época que ela fez o curso, que ela tinha 3 objetivos na vida dela para aquele ano. Se eu não me engano, 2011, 2012, por aí. Dirigir, emagrecer e ter filho. Infelizmente, a terceira ela não conseguiu ainda, porque talvez não dependa tanto dela. Mas do que dependeu dela, ela conseguiu.
E não só ela está dirigindo e emagreceu, como ela já levou umas 3 ou 4 alunas, amigas dela, já me indicou e todas elas estão dirigindo. E a história dela foi assim, ela passou no meu escritório um dia, a gente conversando, eu disse, vamos marcar aula para o dia seguinte. Ela levou um susto enorme, e eu faço isso porque eu sei que se eu não tiver essa atitude, se eu não der uma forçadinha, se eu não der esse choque, se eu não tomar essa iniciativa, a pessoa vai procrastinar. Então muitas vezes eu faço isso. E ela topou, e hoje ela fez isso com essas amigas dela também. Fez elas marcar a aula logo em seguida, estão todas dirigindo. Então realmente você vê que você não está sozinha. Outra coisa muito importante que eu gosto de dizer, você não está sozinha nessa jornada, você não está sozinha nesse grupo. Existem milhões de pessoas nessa situação. Eu acho que é reconfortante também saber disso. Toda vez que eu falo isso, olha, não é só você que faz isso, todas as minhas alunas fazem isso. Todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo erra na mesma coisa, todo mundo tem... É um comportamento normal, natural das pessoas que têm medo e estão começando a dirigir. Tudo que acontecer vai ser normal, nada de extraordinário. Eu ainda não consegui me surpreender com nenhuma história que me contam e nem com nenhuma atitude, com nenhum erro que porventura venha acontecer. Então saiba que você não está sozinha. Eu ouvi uma pesquisa que já deve estar meio até defasada, meio antiga, mas que na época que eu ouvi eram mais de 2 milhões de pessoas só no Brasil nessa condição de ter medo, de ter habilitação e ter medo de dirigir. Então você vê que é uma coisa bastante recorrente. Mas você pode fazer a diferença, você pode ser a diferença. Neste ano você pode dizer, este é o ano que eu vou dirigir. Eu vou colocar como uma meta. E eu escutei uma palestra, um recado muito interessante também no Facebook esses dias, que diz, às vezes uma meta que você coloca muda toda a sua vida. Essa é uma delas, pode ter certeza. Se você decidir que você vai dirigir nesse ano, você vai ver uma grande transformação na sua vida. Primeira coisa que vai acontecer, você vai tomar a direção da sua vida. Você vai começar a determinar para onde a sua vida vai. A partir do momento que você disser, quero ir em tal lugar, e você pega a chave do seu carro e vai. Você não vai precisar mendigar favor de ninguém, você não vai precisar mendigar o tempo de ninguém, você não vai precisar ouvir desaforos, você não vai precisar ouvir desculpas, você não vai precisar ouvir reclamação, você não vai ouvir nada disso. Porque você vai estar no controle da sua vida. O slogan do meu site é você no controle da sua direção. E a direção não é só a direção do carro, é a direção da sua própria vida. As minhas alunas falam que é uma mudança interior, é uma mudança, você mexe com toda essa água parada da procrastinação, do comodismo, até se acomodar no que é ruim, porque é conhecido. Até ruim, tá super ruim, não tá nada bom do jeito que tá, mas é o que você conhece. E mudar isso dá medo. Nós seres humanos, nós temos medo de tudo que é novo. É um medo inerente, é um medo inato. Eu tenho medo do que eu não conheço. Simplesmente eu não sei como é. Então eu tenho medo disso. Mas você pode mudar. Como você pode mudar? Conhecendo. Quanta coisa você já não aprendeu na sua vida? Quanta coisa, tudo, né? Praticamente a gente aprende, né? A gente não nasce sabendo quase nada. Eu costumo brincar que a gente só sabe mamar, dormir, fazer xixi e número 2. E você aprendeu tudo na vida. Então, por que não aprender a dirigir? Por que dirigir é diferente de qualquer outra coisa? A partir do momento que você decide que você tem direito, de que você tirou a sua habilitação e você tem tanto direito de estar aprendendo, de estar treinando na rua, de estar dirigindo qualquer outra pessoa, quando você se convence disso, tudo muda. E com certeza a sua vida inteira vai mudar. Imagine
Aí eu peço para a pessoa já começar a sonhar com o que ela vai fazer quando estiver dirigindo. Eu quero te ajudar a vencer também, a superar também outros 2 paradigmas. Primeiro, de que a gente precisa nascer sabendo dirigir. Isso não é verdade, como eu já disse. E segundo, que a mulher dirige mal. Isso é uma grande mentira. As estatísticas dizem isso, os seguros de automóveis dizem isso, que nós dirigimos melhor do que os homens. De que maneira? Porque nós somos mais prudentes, nós somos mais cautelosas, nós somos mais cuidadosas, nós respeitamos mais as leis e a vida. Porque até a maioria, como eu já falei, muitas mulheres começam a dirigir mais tarde e já tem filhos, né, já são casadas e têm filhos, então a gente tem muito mais responsabilidade. Então as estatísticas estão aí para provar que nós dirigimos melhor do que os homens. Incontestavelmente, a gente não precisa ser melhor também, não é isso que a gente quer, a gente não quer essa guerra, essa disputa, não é isso que a gente quer simplesmente o nosso espaço. Mas eu quero que você se convença disso, de que nós dirigimos melhor, pelo menos do ponto de vista das seguradoras. Para nós, o seguro é mais barato, não sei se você sabe, para as mulheres o seguro é mais barato. Outra coisa bem interessante que eu gosto de falar é que quando um carro vai ser vendido, por exemplo, se você chega numa agência, vai comprar um carro, se o vendedor disser assim, é um carro de mulher, ele é mais valorizado. Por que será? Se nós dirigimos mal no conceito dos homens, por que o nosso carro é mais valorizado? Tá vendo como existem várias distorções? E tudo isso é esse paradigma de que dirigir é uma coisa masculina, de que as mulheres não nasceram para dirigir. Recentemente eu estava dando aula para uma aluna e ela falou o seguinte, então, porque eu não tenho noção de espaço, porque nós mulheres não temos noção espacial. Como não? A noção espacial que a gente pode não ter, não tem nada a ver com o carro. Como é que a gente tem noção de espaço? Eu até digo assim, eu não vou te ensinar a ter noção de espaço, porque eu não preciso te ensinar e nem tem como te ensinar. Sabe como é que você vai aprender a ter noção de espaço? Dirigindo. O seu cérebro, os seus olhos, o seu ser, o seu corpo, ele tem mecanismos para aprender isso. A partir do momento que você começa a dirigir, a frequentar seu carro, a ter essa intimidade, eu costumo chamar de frequentar mesmo, o seu cérebro vai começar a medir o carro, ele vai começar a prestar atenção, vai dirigir o seu foco para esse objeto, que é uma coisa que o menino já faz desde que ele ganhou o primeiro carro, o primeiro carrinho. Você vai começar a fazer agora. E não importa se foram 30, 40 anos depois, não importa. O seu cérebro tem a mesma capacidade. Você que tem que aceitar, isso é uma coisa muito mais emocional do que física, do que mecânica. Você que tem que aceitar que você vai ter que aprender com essa idade. E vai ter que parar com essa besteira de que tem que saber, que não pode errar. Você vencendo isso, você vai ver que o seu cérebro vai fazer a parte dele. Você vai aprender a ter essa noção de espaço, é uma coisa natural que vem com a rotina, com o hábito de dirigir. Totalmente mecânico, não tem nada de diferente. Eu quero falar para vocês uma frase, deixar com vocês uma frase que eu descobri recentemente, que não poderia deixar de ser de uma pessoa que eu admiro muito, porque está totalmente relacionada com a minha vida, que foi o Henry Ford. Fica para vocês refletirem a respeito disso. Eu adoro frases. Como eu adoro canetas, eu adoro frases também. Eu sempre anoto várias frases motivadoras, frases que me ajudam a evoluir. E essa é uma das mais importantes que eu conheço. Ele disse o seguinte: se você disser que pode ou que não pode, você vai estar certa das duas maneiras. Quem decide se você pode ou não é você. Então, está nas suas mãos a decisão de dirigir. Eu
Como eu já disse, eu sou uma das pessoas que mais torce para que isso aconteça, porque eu acredito em você, porque eu sei que você é totalmente capaz de fazer isso a partir do momento que você priorizar, a partir do momento que você colocar como meta da sua vida, tomar a direção da sua vida, tomar posse da sua vida, e a direção, o carro vai ser como até quase como uma metáfora disso. Você vai ver que a sua vida vai mudar completamente. Então, comece a dizer para você mesmo que você pode. Comece por aí. Outra coisa que a gente costuma dizer é: seja gentil, respeite o seu tempo, respeite a sua maneira de aprender. Não permita que as pessoas te convençam daquilo que você não é. Eu tive que, uma época, aprender a fazer isso também. As pessoas insistiam em querer me convencer de que eu não era aquilo que eu achava que era. E por incrível que pareça, até isso muitas pessoas querem fazer. Então, tome isso como uma decisão. No meu e-book, vocês podem baixar gratuitamente, eu coloco esses 15 passos, 15 práticas para você conseguir dirigir. Elas são muito simples, muito acessíveis e muito importantes. A primeira, como eu já disse, é priorizar. E aí você tem um passo a passo para você conseguir realizar o seu sonho. Comece a se empoderar. Aproveite este congresso para se munir de energia, de autoestima, de estímulos que vão te ajudar a realizar esse sonho, a se convencer de que você é tão merecedora e tão capaz de dirigir ou de fazer qualquer coisa que você decida fazer. Ainda bem que nós temos hoje grandes mulheres fazendo grandes coisas, mulheres que estão se sobressaindo, que estão se superando e estão sendo exemplo na sociedade, exemplo de pioneirismo, exemplo de força, de caráter. Eu considero o caráter uma coisa muito importante. Enfim, seja uma delas na sua vida, seja importante para você, para sua família. A gente sendo importante para a nossa família, para o nosso grupo, sendo exemplo, sendo modelo para o nosso grupo, já está de bom tamanho. A maioria nem está fazendo isso, está indo com a manada, para onde está todo mundo indo. Se você está na contramão dessa sociedade, que não sabe para onde está indo, é porque você está buscando uma direção, porque você está buscando mudar a sua vida, fazer alguma coisa que te traga felicidade. Nós temos que buscar felicidade. Eu acho que a gente só tem uma responsabilidade na vida. Eu penso assim, a minha única responsabilidade todo dia quando eu acordo é buscar ser feliz. Eu preciso ser feliz todos os dias, porque se eu não estiver feliz, eu vou estar angustiada, eu vou estar doente, deprimida, vou pegar um monte de doença, enfim, vou estagnar e vou acabar adoecendo e morrendo, sem deixar um legado, sem deixar uma herança, sem deixar um patrimônio para os meus filhos, para os meus amigos, para a sociedade em geral. Eu te ajudo, eu te desafio e te estendo a minha mão, inclusive, para você vir com a gente nessa luta. Eu vou te dar uma dica, que é uma técnica que eu uso, que também tem um vídeo falando sobre isso, mas eu vou te falar agora. Depois você procura no meu site, todos esses vídeos estão lá disponíveis, inclusive no canal do YouTube também. Estabeleça uma rotina. A rotina leva ao hábito e o hábito leva à prática. Então, estabeleça uma rotina de frequentar o carro. Entre dentro do carro, marque um dia, uma hora. Quanto mais
assiduidade tiver, melhor. Se você puder fazer todo dia, melhor. Você precisa criar essa intimidade com o carro, você precisa criar essa rotina. Entre dentro do carro, senta no banco do motorista, que é totalmente estranho para você, você não sabe. Minhas alunas procuram, quando senta no banco do motorista, procuram o cinto de segurança do lado direito, de tão acostumado que elas estão a fazer isso. Né? Precisa mudar, leva um tempinho para mudar esse comportamento, para você ver como comportamento adquirido é comportamento estabelecido. Então, gere esse comportamento, gere essa intimidade, gere essa familiaridade com o carro, frequentando o carro todos os dias. Só vá lá, senta e fica lá um tempo. Pode fazer alguma coisa que você ache agradável, você pode ler, pode escrever, pode costurar, você pode fazer o que você quiser ali dentro. Mas você tem que se sentir à vontade dentro do carro. Esse é o primeiro passo. Depois que você priorizar, na verdade, o segundo. Se você fizer isso, eu tenho certeza absoluta de que você vai mudar o seu olhar em relação ao carro. Ele vai deixar de ser um monstro que vai querer te engolir, um monstro desconhecido, horrível, que vai sair matando, sair atropelando, sair batendo em todo lugar. Você vai perceber que não é nada disso. E aí eu tenho mais uma coisa para te contar. Uma coisa que eu ouvi, que é muito legal e define bastante esse medo do carro. Você pode ter medo de um animal. Você pode ter medo de um cachorro, de um gato, qualquer animal. Até de um pato, né? Dizem que pato sai correndo atrás, enfim, alguns pássaros. Porque eles são vivos, eles têm instinto, eles têm reações que você não pode prever. Você não sabe o que vai fazer. Mas de um carro, não. Porque o carro é uma máquina, é um objeto. Se você não fizer nada com ele, ele vai ficar parado e vai até apodrecer ali se você não tomar uma atitude e não mudar alguma coisa. Então, o que muda é a sua atitude em relação a ele. Se você começar a conhecê-lo, se você começar a ter intimidade, a se aproximar, você vai perceber que ele vai começar a mudar para você. Ele vai deixar de ser esse monstro horroroso. E o que você precisa então para que isso acabe de mudar de vez? É justamente aprender a dominá-lo, aprender a como manuseá-lo. Você precisa aprender a mandar nele, a saber o que você pode e o que você não pode fazer. Quando você aprende isso, você deixa de ter medo dele, é você que está no comando. Por isso que muda tanto também, né? A gente, quando passa a dirigir, muda de vida também. Porque é você que está no comando. Você sabendo o que pode e o que não pode fazer, você vai mandar, você vai fazê-lo executar aquilo que você quer. E aí você deixa de ter medo dele. Na verdade, ele deveria ter medo de você, porque é você que está mandando, né? Ele não tem sentimento nenhum. Mas, por incrível que pareça, a gente começa a desenvolver uma familiaridade tão grande, uma intimidade tão grande, que ele passa a fazer parte da gente. Como eu já disse, ele passa a ser uma extensão da gente. Eu falo que os pedais são a extensão dos meus pés e o volante é a extensão das minhas mãos. A gente fica uma coisa só com o carro. Isso é intimidade. E é isso que você precisa desenvolver. No meu bônus, que eu vou te dar de presente, se você adquiriu o pacote do congresso, eu te dou um treinamento mais específico ainda sobre como iniciar esse processo de aprendizado, tá? Eu vou te dizer, desde o primeiro vídeo até o último, dar um treinamento bastante prático para que isso aconteça. Eu espero ter te ajudado e, como eu disse, eu estou à disposição. Os meus contatos estão no site www.percomedodirigir.net. Lá tem o meu WhatsApp, meu Skype, tudo que você precisar. Fique à vontade para me contatar, vai ser um prazer te ajudar. Eu quero que você seja mais uma das milhares de vencedoras que a gente tem a cada dia, vencendo os seus limites. Um grande abraço e quem sabe a gente se vê pelo trânsito. Até mais.